Esse gordinho zoado foi invocado para outro mundo e só sobrevive por causa do seu cheiro insuportável. Mas um dia, ele come uma fruta que desperta uma habilidade apelona e um charme irresistível. Agora ele conquista qualquer garota que quiser. Seiichi é um perdedor patético e feio que dormia no chão da sala. Seus colegas viviam pegando no pé dele, chamando-o de feio e zombando do seu corpo gordo. Um dia, uma voz misteriosa de repente ecoou pela escola e forçou todos que estavam de pé a se sentarem na hora, como se uma pressão invisível os empurrasse para seus lugares. A voz se apresentou como governante e anunciou que a turma toda seria levada da Terra para outro mundo, onde seriam tratados como heróis. Os alunos entraram em pânico, mas o governante tentou acalmá-los, prometendo respeito e honra. Logo depois, cada aluno recebeu poderes, incluindo habilidades mágicas e uma forma de ver seu próprio status. Seiichi recebeu o mesmo sistema, mas ainda não entendia como funcionava. Então o governante deu uma regra. Em 10 minutos a transferência começaria, e todos tinham que formar equipes de 3. A sala virou um caos enquanto os alunos corriam para formar grupos. Seiichi tentou entrar num time, mas quando checaram o status dele, riram porque ele ainda era um lixo. O rejeitaram na hora, deixando-o sozinho e humilhado. Quando a transferência começou, todos os alunos desapareceram para o novo mundo, exceto Seiichi. O governante focou nele e disse que por ter sido deixado sozinho, ele receberia uma habilidade especial única que ninguém mais tinha. Depois disso, Seiichi foi finalmente enviado para o outro mundo. Ele tentou ver como um novo começo, mas rapidamente desabou de exaustão e fome porque não comia há 5 dias até ver algo quente e tentar comer. De repente, algo atingiu suas costas. Finalmente, ele notou uma fruta estranha por perto, checou com sua habilidade de inspeção e descobriu que era uma fruta da evolução. Ele a comeu, mesmo com um gosto extremamente amargo. Uma mensagem do sistema disse que o efeito da evolução havia começado, mas a princípio nada parecia diferente. Logo depois, Seiichi notou um macaco nas árvores e percebeu que era o mesmo que o havia atingido antes. Quando checou o status dele, era nível 120. Enquanto ele ainda era nível 1 e morreria na hora se fosse atacado, ele ficou cauteloso. Mais tarde, depois que os macacos foram embora, ele voltou à área e encontrou muitas frutas de energia espalhadas pelo chão. Ele usou sua habilidade de armazenamento vazio para coletar todas. Também encontrou uma poção de cura de alta qualidade e aguardou. Em outra área, o resto dos colegas se reuniu e conversou sobre o novo mundo. Uma garota apontou que Seiichi parecia ter sido enviado para um lugar diferente de todos os outros, o que fez o grupo nem se importar um pouco. De volta à floresta, Seiichi perambulou e comeu muitas frutas, especialmente qualquer coisa que parecesse incomum. Eventualmente, ele ficou envenenado. Sentindo-se sem esperança, ele começou a comer ainda mais porque acreditava que morreria de qualquer jeito. Mais tarde, ele notou que ainda tinha 2 frutas de energia sobrando, e suspeitou que essas frutas eram a razão de ter sobrevivido tanto tempo. Quando ele questionou com raiva se as frutas realmente faziam alguma coisa, o sistema respondeu que novos efeitos haviam sido aplicados e seu rank aumentou. Logo depois, macacos o atacaram por trás. Ele ficou gravemente ferido e usou a poção de cura de alta qualidade para se recuperar e ficar de pé de novo. O macaco atacou uma segunda vez e quase o matou, mas o cheiro do corpo dele, que era tão lixo quanto suas habilidades, acabou matando o macaco na hora. Seiichi sobreviveu, coletou os drops do monstro, ganhou suas habilidades e encontrou um livro explicando que esses macacos eram monstros inteligentes de masmorra. Ele percebeu que sua habilidade especial do governante provavelmente o deixava ler o livro. Então o sistema anunciou que a evolução começaria. Seiichi sentiu uma dor extrema enquanto seu corpo mudava. Seu peso caiu rapidamente, seu corpo ficou mais magro e seus ossos se deslocaram. Quando terminou, o sistema disse que sua evolução estava completa e adicionou 1000 pontos a cada atributo. Seu status aumentou massivamente, mas só havia evoluído uma vez, e ainda restavam muitas etapas. Mesmo depois de matar um monstro nível 120, ele ainda era nível 1. 5 meses se passaram, enquanto Seiichi sobrevivia na floresta usando o conhecimento dos livros. Um dia, um lobo nível 311 o atacou, mas Seiichi o derrotou usando sua velocidade e magia. O sistema disse que ele ganhou magia de água, e ele recebeu outro livro sobre lobos. Imediatamente depois, a evolução começou de novo, com uma dor ainda pior. O sistema mostrou que restava apenas uma etapa de evolução, o que o deixou nervoso sobre o que aconteceria quando terminasse. Naquele momento, macacos apareceram e o cercaram, e um gorila enorme chegou. O gorila podia falar e o desafiou, não permitindo que ele escapasse. Seiichi checou o status dela e viu que era nível 775, e entendeu que os monstros provavelmente vieram para reaver o que ele havia pegado. O gorila atacou e Seiichi foi arremessado. Ele evitou alguns ataques, o que a surpreendeu, e percebeu que ela era fêmea. Tentou ataques diferentes, incluindo magia de água e uma adaga, mas nenhum funcionou. Um de seus ataques até refletiu de volta nele, o gorila o atacou repetidamente e quase o matou. Seiichi se forçou a continuar de pé, e quando o gorila atacou de novo, o mesmo cheiro de lixo saiu do seu abdômen.
Dessa vez não a matou, mas a chocou. Ela ficou profundamente interessada nele e se apresentou como Saria. Em vez de matá-lo, ela decidiu que queria se casar com ele. Saria levou Seiichi para sua caverna, o alimentou e o tratou como seu marido. Ela lhe deu roupas e mostrou que era inteligente porque havia aprendido com livros que encontrou. Ela até lhe deu um livro que listava tarefas domésticas, e Seiichi começou a aprendê-las. Mesmo assim, Seiichi permaneceu focado em escapar da floresta. Quando Saria saiu para caçar, Seiichi tentou fugir. Uma aranha gigante apareceu, mas Saria voltou na hora e a destruiu. Depois checou se ele estava machucado. Seiichi percebeu que ela realmente se importava com ele. Mais tarde, Saria mencionou sair com outros macacos para procurar frutas de energia. Ela explicou que frutas de energia fortalecem alguém, mas comer 11 causa a morte. Saria disse que também havia comido 10 e revelou que estava guardando essas frutas para seu futuro marido, mas alguém as roubou. Seiichi confessou que foi ele e pediu desculpas, dizendo que estava morrendo de fome. Saria o perdoou e disse que não importava que fosse ele, então ela disse que eles precisavam se casar direito. Ela perguntou se ele a odiava, e ele admitiu que não. Depois disso, Saria saiu de novo, e Seiichi fugiu na hora. Enquanto isso, o resto da turma ainda estava treinando em grupo, fazendo lutas de prática com seu instrutor. Mesmo querendo pular para missões reais, ele continuava bloqueando. Os alunos ficaram frustrados, dizendo que repetir a prática de espada o dia todo não os tornaria verdadeiros heróis. O instrutor foi direto. Se não aprenderem o controle correto da espada primeiro, vão estragar tudo numa luta real. Todos já sabiam que a ordem do rei era derrotar o rei demônio, mas mesmo com seus corpos aprimorados, os alunos ainda não tinham a habilidade adequada. Eles agiram confiantes como se fosse fácil, mas o instrutor não concordou. Ele pensou brevemente em deixá-los caçar monstros pequenos, então mudou o plano e forçou mais um dia inteiro de treinos, dizendo para focarem em melhorar passo a passo. Ao mesmo tempo, Seiichi correu ainda mais para dentro da floresta. Saria o perseguiu em pânico, tentando impedi-lo de entrar numa certa área proibida. Ela continuou avisando, mas ele a ignorou, e acabou em frente a uma caverna sinistra onde o ar parecia estranho. Quando a ouviu se aproximando, ele entrou em pânico e correu para dentro mesmo assim. Mais fundo, ele encontrou uma porta estranha. Ele a abriu e viu um esqueleto sentado calmamente, como se estivesse esperando. O esqueleto falou como se um humano chegando a este lugar devesse ser extremamente poderoso. Seiichi checou o status dele e primeiro viu algo inofensivo. Então, o esqueleto disse para ele checar de novo, e o número saltou para um nível insano, 1500. Ele atacou na hora. Antes que Seiichi pudesse ser atingido, Saria correu e levou o golpe por ele. Seiichi tentou ajudá-la, mas ela o impediu e deixou claro que não podia ser salva. Ela explicou que já estava partindo, e só estava por perto por um curto tempo por causa do seu próprio poder. Ela o protegeu porque ele a tratou como uma pessoa normal e a fez feliz. Antes de desaparecer, ela pediu uma última coisa. Queria vê-lo sorrir. Seiichi forçou um sorriso para ela. Logo depois, o esqueleto começou a falar como se estivesse julgando o laço entre Seiichi e Saria. Seiichi perdeu a cabeça e atacou, mas o esqueleto o bloqueou facilmente e o pressionou com uma pergunta. Seus sentimentos eram reais? Seiichi lembrou de tudo que passaram juntos e admitiu a verdade. Ele realmente a amava. Assim que ele admitiu, Saria começou a brilhar. Seiichi continuou lutando. Ele tentou usar magia, mas o esqueleto invocou algo como um portal que apagou todos os feitiços. Seiichi usou o movimento instantâneo para se aproximar e acertar um golpe de espada. Em vez de ficar bravo, agiu satisfeito, como se tivesse obtido a resposta que queria. Então mudou de forma para uma jovem e desapareceu. Seiichi ficou ali parado, percebendo que algo estranho tinha acabado de acontecer por causa do amor verdadeiro. Depois disso, Saria o chamou para perto e disse que queria ser sua esposa. Seiichi concordou. No momento em que ele aceitou, o brilho de Saria ficou ofuscante e seu corpo se transformou numa garota humana. Seiichi ficou chocado e ela confirmou que ainda era Saria. Logo depois, Seiichi viu a história do esqueleto. Há cerca de 15 mil anos, ele havia sido um nobre mestre de espadas que treinava heróis. Mas uma trama de um imperador destruiu sua vida, e o país inteiro o traiu, incluindo sua noiva. Apenas uma garota permaneceu leal, Maria, e ela morreu protegendo-o. Essa perda o quebrou e o transformou num monstro. A história deixou Seiichi e Saria com um sentimento pesado, mas Seiichi acreditava que a dor finalmente havia terminado porque o esqueleto agora poderia estar com Maria de novo. Não muito depois, eles encontraram um baú de tesouro. Seiichi tirou roupas para Saria, depois continuou checando o resto. Ele ganhou novas habilidades e notou que finalmente podia usar magia de uma forma mais limpa e controlada. Saria perguntou se todas aquelas habilidades eram realmente dele, e Seiichi disse que pareciam bênçãos do alto. Mais tarde, Seiichi ganhou uma enorme quantidade de experiência e desencadeou sua última evolução. Ele não parecia muito diferente, mas sentia que toda a sua existência havia mudado. Ele chamou de sua forma final.
Saria disse que não via uma grande mudança, mas sentia que ele parecia melhor. Seiichi disse que queria sair da floresta logo, e Saria prometeu que iria com ele para qualquer lugar. Então, um som alto veio de cima. Algo como uma nave voadora desceu e um homem apareceu, apresentando-se como Edward, o administrador da masmorra. Ele explicou que eles foram os primeiros a limpar esta masmorra, então ganharam recompensas. 10 dias de suprimentos de viagem e ferramentas para cultivar frutas de energia. Saria ganhou roupas novas. Seiichi recebeu um capacete que parecia inútil. Edward disse que podia enviá-los para fora, e antes que Seiichi pudesse reagir, a transferência ativou. Quando apareceram do lado de fora, a beleza do mundo chocou os dois. Seiichi sentiu que sua verdadeira jornada começava agora. Em outro lugar, uma garota estava entre monstros derrotados e calmamente disse que os havia avisado para não entrarem no caminho dela. Saria sugeriu ir para a cidade mais próxima, e Seiichi concordou, planejando levar algumas frutas de energia e talvez encontrar seus colegas lá. Na estrada, um Slime nível 88 atacou. Mesmo que Slimes pareçam fracos, este mundo tornava até monstros básicos mortais. Seiichi desviou e o cortou ao meio, e a força do ataque devastou a área ao redor deles. Ele ficou olhando, surpreso com o quão forte havia se tornado. Depois da luta, ele ganhou experiência e uma carta de habilidade que o impulsionou ainda mais. Então o capacete começou a brilhar. Quando ele o jogou fora, ele se transformou numa túnica. Uma mensagem apareceu, parabenizando-o por subir de nível, e avisando que ele estava se afastando lentamente da humanidade. Também dizia que monstros não o veriam mais como um deles. Então a mensagem se autodestruiu e queimou o cabelo dele. Seiichi vestiu a túnica, e eles continuaram. Eventualmente, eles chegaram à cidade. Seiichi estava nervoso na entrada, mas passou sem nenhum problema. Saria o seguiu também. Os guardas os apressaram na inspeção e explicaram que o próximo passo envolvia o sistema de masmorra. Um guarda avisou Seiichi para não entrar na guilda sem pensar. Se algo parecesse estranho, ele deveria sair na hora e parar de fazer escolhas imprudentes. Dentro da guilda, o lugar parecia insano. Uma pessoa vestindo roupas femininas estava sendo espancada, e mais tarde o salão parecia ainda mais perturbador, com pessoas fazendo coisas dolorosas e estranhas e agindo completamente desequilibradas. Seiichi não queria que Saria visse aquilo, então cobriu os olhos dela e tentou sair. Mas um homem estranho apareceu atrás deles e se apresentou como o líder da guilda. Ele os acolheu e praticamente os forçou a entrar. A pessoa que havia sido atacada antes mais tarde se apresentou como a presidente da guilda e perguntou por que Seiichi queria se registrar. Seiichi disse que estava procurando seus colegas de classe. Ela explicou que esta masmorra funcionava como o principal centro de informações do mundo, então ele poderia encontrar qualquer coisa que precisasse lá. Saria segurou Seiichi e o encorajou a se registrar, dizendo que ele acabaria gostando. Seiichi concordou porque ela queria, e o líder da guilda agiu como se já soubesse que eles escolheriam este lugar. Antes que o registro pudesse terminar, um grupo estranho entrou. Notou que Seiichi era novo, e o cercou. Eles continuaram empurrando até arrastá-lo para fora e o levaram ao líder deles. Exigiram que ele mostrasse seu rosto verdadeiro, então reagiram dizendo que ele era surpreendentemente bonito. O líder deles começou a trocar de roupa de uma forma bizarra e até começou a dançar, enquanto o grupo agia como se estivesse prestes a fazer algo com ele e jurava que não ia doer nadinha. Seiichi entrou em pânico e correu pela vida. Ele escapou pelos telhados enquanto o perseguiam, e depois de um tempo, eles finalmente pararam e desistiram. Seiichi eventualmente apareceu na guilda de novo, e todos olharam para ele como se tivesse voltado dos mortos. Saria disse a ele que ele havia feito algo que ninguém mais havia conseguido, mas Seiichi não agiu impressionado. A guilda explicou que precisavam fazer verificações nele, basicamente testes que decidem para que tipo de trabalho um aventureiro é adequado. Também explicaram os principais tipos de trabalho: lutas contra monstros, trabalho de guarda e pequenas tarefas. Iris disse que precisavam de uma pessoa de rank mais alto para supervisionar o processo, e Seiichi se preocupou silenciosamente que aventureiros mais fortes pudessem ser ainda mais imprevisíveis. Um cajado bateu no chão e uma mulher confiante entrou. A guilda te apresentou como Altria, uma aventureira ranqueada. Ela normalmente se recusava a supervisionar iniciantes, mas concordou desta vez. Seiichi não se importou com quem o julgava, e Altria reagiu como se ele fosse completamente imprudente. A guilda insinuou que a atitude dela vinha de ter sobrevivido a perigos sérios antes. Altria se acalmou, pediu desculpas e começou a explicar as tarefas do teste. Ela disse que a avaliação tinha diferentes tipos de trabalho, como trabalhos pesados e pedidos de escolta. A primeira parada deles foi um orfanato, e Saria ficou para trás porque era boa com esse tipo de ajuda. Uma freira disse para não fazerem perguntas porque o pagamento era generoso. Seiichi saiu com Altria para a próxima tarefa. Enquanto caminhavam, passaram por crianças brincando. Uma criança caiu e arranhou a perna, e Altria imediatamente ajudou a limpar a ferida e avisou que ia arder. Logo depois, detritos caíram por perto e Seiichi notou que Altria já estava pensando defensivamente, como se sempre esperasse que algo desse errado. Então eles chegaram a um trabalho de demolição.
Altria tentou dar instruções, mas Seiichi as ignorou e derrubou o prédio inteiro num só movimento. Altria correu mesmo assim, irritada, mas ainda o protegendo. Ela disse que é exatamente por isso que ela trabalha sozinha. Parceiros sempre criam problemas. Seiichi saiu tossindo e reclamando da poeira, e Altria explodiu, avisando que ignorar o trabalho em equipe pode matar todo mundo. Ela se acalmou logo depois e admitiu que foi muito dura, então saiu andando. Enquanto isso, em outro lugar, os colegas de Seiichi estavam treinando duro há 5 meses. Os instrutores alegavam que era para se preparar para a guerra, mas a verdade era que os alunos não eram feitos para lutar em guerras de jeito nenhum. Eles estavam sendo moldados em lutadores do Rei Demônio por razões que ninguém explicava claramente, e os professores continuavam repetindo que não queriam que os heróis morressem. Voltando aos testes de Seiichi, uma tarefa parecia fácil: levar um cachorro para passear. Acabou sendo um lobo, e ele arrastou Seiichi como se ele fosse o que estava na coleira. O dono brincou como se fosse adorável, o que irritou Seiichi. Durante isso, alguém provocou Altria, dizendo que ela estava sorrindo mais ultimamente e perguntando se Seiichi havia causado isso. Altria ficou constrangida e insistiu que estava apenas supervisionando. Naquela noite, Seiichi e Saria voltaram à guilda para receber o pagamento. Como não tinham onde dormir, Altria ofereceu o lugar dela, dizendo que era confortável e a comida era boa. Eles concordaram, e Altria continuou supervisionando mais testes de Seiichi depois disso. Eventualmente, Altria anunciou a última avaliação: coletar 10 ervas medicinais o mais rápido possível. Seiichi saiu correndo sem ouvir direito. Quando foi a hora de mostrar os resultados, todos os outros exibiram as ervas corretas, mas Seiichi voltou com materiais raros em vez disso. Altria disse a ele que o objetivo eram ervas, não loot. Seiichi alegou que não conseguia encontrar nenhuma, e Altria apontou que as ervas estavam bem perto dele. Ele pegou algumas rapidamente, mas só voltou com 5, o que significava que precisava de mais 5. Seiichi voltou para a floresta, procurou por um longo tempo e ainda encontrou principalmente itens raros em vez de ervas. Enquanto descansava, ele ouviu 3 pessoas falando sobre uma armadilha que montaram para atrair um humano. Eles mencionaram se infiltrar em território humano sem ordens e esperavam recompensas por isso de qualquer forma. Seiichi saiu e perguntou sobre ervas, percebendo o quão ruim a situação parecia. O grupo presumiu que ele ouviu tudo e decidiu que ele não poderia sair vivo. Eles se apresentaram e revelaram que trabalhavam sob Leia, uma comandante do exército demoníaco. Leia invocou um monstro enorme tipo Troll e o enviou direto no rosto de Seiichi, confiante de que ele morreria. Em vez disso, Seiichi parou o ataque. Ele explicou que usou uma habilidade que devolvia o poder do inimigo contra ele mesmo. Então esmagou as armas deles com as próprias mãos e perguntou de novo sobre as ervas como se ainda não se importasse com as ameaças deles. Isso os assustou muito, e eles fugiram, prometendo vingança depois. Seiichi voltou para Altria com as ervas que faltavam, mais materiais raros extras que ele não deveria coletar. Ele parecia completamente exausto. Altria disse para ele focar melhor da próxima vez e entregou as ervas que ele ainda precisava. Seiichi comentou sobre a força dela, mas ela disse que ainda faltava um último passo. Em outro lugar, no subterrâneo, Leia puniu sua própria equipe por agirem por conta própria. Eles explicaram que haviam plantado feitiço de teletransporte para enfraquecer humanos, enviando-os para uma masmorra cheia de magia. Leia ficou chocada, e até sentiu pena dos humanos que poderiam ser arrastados para lá. Ela então ordenou que os membros desobedientes fossem atingidos 500 vezes. De volta à cidade, Seiichi e Saria esperaram pelo teste final. Um guarda os checou, e ouvindo o nome de Altria disse que ela era uma pessoa genuinamente boa e pediu para que a tratassem bem. Seiichi e Saria concordaram, chamando-a de amiga. Quando Altria chegou, ela pareceu surpresa por eles conhecerem o guarda. O teste final era derrotar 10 slimes. Altria perguntou sobre a arma de Saria, e Saria disse que lutava com as mãos. Os slimes apareceram e Altria mandou Seiichi avançar. Ele sacou a espada, pronto para atacar, mas os slimes sumiram de repente ao chegarem a uma certa área. Altria parou tudo e explicou que havia feitiços escondidos no local, o que significava que a coisa estava feia. Ela disse para voltarem e reportarem imediatamente. Enquanto se apressavam, Altria pisou num feitiço ativador e acionou um teletransporte. Como Seiichi e Saria estavam segurando nela, os 3 foram puxados juntos para essa viagem. Eles aterrissaram num lugar desconhecido e um dragão apareceu, dizendo que finalmente sentiu o cheirinho de humanos de novo depois de muito tempo. Altria admitiu que não sabia onde estavam, e disse que, se estivesse sozinha, talvez tivesse escapado. Seiichi disse que pegou a mão dela sem pensar e Saria disse que a seguiram porque queriam ajudá-la. Altria ficou sinceramente tocada, com o coração quentinho, e então disse para se moverem rápido e encontrarem um caminho de volta. Ela lhes deu uma pedra guia que os ajudaria a se reagrupar caso se separassem e brilharia vermelho se alguém estivesse em perigo. Mas logo depois disso, Altria, para variar, pisou numa armadilha escondida. Uma parede surgiu entre eles, dividindo o grupo. Então Seiichi e Saria ficaram de um lado, e Altria do outro. Altria tentou arrombar, falhou e decidiu recuar para procurar outra rota. Seiichi e Saria estavam presos de um lado de uma parede gigante. Seiichi ficou bravo e socou a parede, mas ela nem rachou. Tudo o que ele fez foi machucar a própria mão, que gênio. Saria o lembrou da pedra guia.
Antes mesmo que pudessem descobrir como usá-la, a pedra acendeu, flutuou no ar e disparou direto para a parede, mostrando que Altria estava definitivamente além daquela barreira. Como não conseguiam arrombar, Saria notou outra rota atrás deles, e eles a pegaram. Enquanto isso, Altria estava lutando pela vida. Um monstro gigante tipo zumbi a atingiu com força e a deixou sangrando no chão. Mesmo assim, ela se recusou a perder. Ela se forçou a levantar, usou um golpe poderoso e finalmente o derrubou. Logo depois de vencer, ela começou a se preocupar com Seiichi e Saria, e esperava que os três saíssem em segurança. De volta com Seiichi e Saria, os caminhos da masmorra eram confusos e fáceis de se perder. Eles seguiram a ideia de Saria e foram para uma certa sala. Um baú de tesouro estava lá. Seiichi não confiou nem um pouco e passou direto. Saria perguntou por quê, e ele disse que parecia uma armadilha. Ele estava certo. O baú de repente tremeu, esticou braços e pernas e saiu correndo na direção deles como se não houvesse amanhã. Seiichi usou ligação aquática e o esmagou. Assim que quebrou, um baú menor apareceu. Dentro havia um livro que explicava a triste história do baú de partir o coração. Ele costumava ser importante para guardar tesouros da masmorra, mas baús mais novos o substituíram. Com o tempo, ele aprendeu magia, desenvolveu membros e se transformou numa criatura errante. Humanos até começaram a usar baús assim para invocar monstros. A história fez Seiichi e Saria sentirem pena dele. Eles também encontraram um item amaldiçoado, um anel que basicamente faz sua má sorte virar um desastre em dobro. Seiichi entendeu que era quase inútil porque só causava problemas. Então a pedra guia ficou vermelha, o que significava que Altria estava em perigo. Ao mesmo tempo, eles viram uma visão de Altria parada em frente a um enorme portão. Sem outra forma de avançar, ela entrou, e o portão se fechou atrás dela. Lá dentro, um enorme dragão negro apareceu e agiu como se Altria fosse um petisco delicioso. Altria atacou mesmo assim, balançando sua arma e se recusando a desistir. Em outro lugar, Leia estava brava com seu próprio esquadrão por desobedecer ordens. Ela os avisou que esse dragão negro era forte pra caramba, um dos melhores lutadores do Lorde Demônio, e qualquer um que o enfrentasse seria atingido por uma maré de azar daquelas. Seiichi percebeu que Altria estava em sérios apuros e seguiu a pedra guia, mas novamente ela os levou a outra parede. Seiichi socou-a de novo até sua mão ficar em frangalhos, mas a parede teimosa ainda não quebrou. Altria estava perdendo. O dragão respeitava sua força, mas continuava a dominá-la. Mesmo quando ela usou seu golpe mais forte, ele a jogou contra a parede e usou uma arma tipo cristal para esmagar seu corpo. Altria sentiu que estava prestes a morrer e desejou poder ver Seiichi e Saria mais uma vez. Então ela ouviu Seiichi chamando seu nome. Seiichi e Saria finalmente a alcançaram. Saria verificou a condição de Altria e Seiichi foi direto para a parede. Desta vez, quando ele a atingiu com tudo o que tinha, ela finalmente se estilhaçou. Eles chegaram até Altria, mas ela não conseguia ficar de pé porque seus ferimentos eram muito graves. Saria disse a Seiichi para ajudar a curá-la. Seiichi entregou a Saria uma poção de cura e disse a ela para ficar com Altria. Então Seiichi se virou para o dragão. Ele estava furioso, com os olhos pegando fogo. Ele culpou o dragão por tudo o que Altria sofreu. O dragão basicamente disse a ele que dali não sairia vivo, nem a pau. Seiichi sacou sua espada e avançou. O dragão lançou fogo em direção a Saria, mas Seiichi usou o movimento instantâneo para desviar. Então o dragão mudou para uma magia estranha de dobra espacial, daquelas que tornavam seus ataques mais difíceis de evitar. Seiichi verificou suas estatísticas e percebeu que seu poder mágico era de cerca de 5.000, muito, mas muito acima do normal. O dragão ficou sério. Seiichi de repente sentiu seu corpo parar de obedecê-lo, e o dragão o agarrou e o jogou contra uma parede. Seiichi caiu no chão sangrando e confuso, perguntando-se por que suas habilidades de resistência não o estavam salvando. Quando o dragão começou a carregar seu feitiço mais forte, Seiichi parou de avançar cegamente e se forçou a pensar. Saria gritou que o feitiço parecia um que Seiichi poderia refletir. Seiichi sabia que a reflexão sozinha não venceria. Então ele usou um contra-ataque massivo de água que inundou a área e engoliu o dragão. O dragão tentou atacar novamente, mas Seiichi continuou desviando e esperou o momento certo. Então, uma nova habilidade de espada apareceu, e ele avançou com golpes limpos e diretos que acertaram um após o outro. O dragão disse algo inesperado, tipo que só queria viver em paz com o Lorde Demônio, e então desapareceu de repente, encerrando a luta. Seiichi estava completamente exausto. Um baú de tesouro apareceu com o saque do dragão, e o nível de Seiichi começou a subir. Saria se aproximou, perguntou se ele estava bem, e disse que havia usado as ervas para tratar Altria. Altria estava dormindo agora e acordaria em breve, o que aliviou Seiichi. Então o verdadeiro problema, aquele que tira o sono, os atingiu. Eles ainda não sabiam como sair da masmorra. Seiichi entrou em pânico e começou a correr por aí procurando uma saída enquanto coletava qualquer coisa valiosa. Ele encontrou uma joia de dragão negro que dizia que comê-la aumentaria suas estatísticas físicas e mágicas. E claro, ele comeu ganhando uma magia especial. Ele também encontrou um tecido e um livro, basicamente a biografia completa do dragão. O livro explicava por que o dragão odiava humanos. Há muito tempo, ele guardava um lugar onde materiais poderosos eram feitos.
Humanos o atacaram para roubar tudo. O Lorde Demônio protegeu o dragão, mas depois os humanos mataram o Lorde Demônio. Depois disso, o dragão foi selado dentro da masmorra, preso por eras, cheio de raiva e sentindo falta do Lorde Demônio. Quando Seiichi terminou de ler, ele começou a chorar, tipo, um rio de lágrimas, porque a vida do dragão era honestamente trágica. Logo depois disso, uma explosão aconteceu, e Seiichi sentiu seu cabelo quase queimar. Ele percebeu que o Sr. Ovelha havia chegado novamente. Uma mensagem parabenizou Seiichi por limpar a masmorra, mas também disse que ele estava lentamente perdendo sua humanidade, o que fez Seiichi se sentir mal por dentro. O Sr. Ovelha reclamou que o dragão nunca conseguiu viver em paz e disse que daria um tempo de intromissão e os deixaria fazer as coisas do seu jeito. Usando sua nova magia, Seiichi e Saria escaparam e voltaram para a guilda. Altria acordou enquanto Seiichi ainda a carregava. Ela queria ser colocada no chão, mas Saria disse que sua resistência ainda não havia voltado, então não era seguro ainda. Altria se desculpou, dizendo que sua má sorte sempre arrasta os outros para problemas, tipo um ímã de desgraça. Quando ela verificou seu status, seu valor de sorte era negativo pra caramba, tipo um buraco negro de azar, chocando Seiichi. Saria explicou a verdade. Altria foi amaldiçoada com uma sorte horrível desde o nascimento, e qualquer um que fica perto dela é atingido pela mesma má sorte também. Isso machucou Altria porque significava que ela acreditava que arruinava a vida das pessoas só por estar perto delas. Seiichi se recusou a aceitar isso. Ele deixou claro que ninguém deveria ser forçado a carregar a maldição de outra pessoa, e ele não ia abandoná-la por causa disso. Quando Seiichi, Saria e Altria voltaram para a guilda, Altria perguntou o que todos estavam fazendo. A equipe disse que estavam coletando informações por toda a cidade para encontrá-los, principalmente porque queriam que os amigos se reunissem em segurança, tipo, sem mais drama. Ares parecia sinceramente aliviado por eles terem voltado, e Altria não conseguia entender por que alguém se sentiria feliz com ela, a rainha do azar, de todas as pessoas. Seiichi tentou dizer a ela a verdade. As pessoas que ela pensa que arruína com sua má sorte não a odeiam. Os membros da guilda não tinham medo dela, e sua maldição não havia causado problemas para eles. Na verdade, eles gostavam dela. No segundo em que Altria ouviu isso, ela desabou e correu para fora chorando. Ninguém entendeu, e Seiichi apenas ficou lá, com cara de paisagem, confuso, até Saria dizer a ele para persegui-la. Mais ou menos na mesma época, do lado dos demônios, Lai apareceu e disse que alguém havia derrubado um de seus lutadores fortões. Seu esquadrão não acreditou nela porque parecia impossível. Lai não sabia quem fez isso, mas sabia que era um golpe sério contra os demônios, e eles começaram a se perguntar que tipo de pessoa poderia conseguir uma proeza dessas. Seiichi procurou Altria pela cidade usando a Pedra Guia. Durante essa busca, uma mulher chamada Adriana o parou. Ela perguntou se ele entendia o quão perigosa era a má sorte de Altria. Seiichi disse que já sabia e que ainda queria ficar ao lado de Altria porque ela era importante demais para ele. Adriana pediu a ajuda dele, e depois disso, ele continuou procurando. Ele acabou voltando para onde fez seu primeiro teste da guilda. O prédio que ele destruiu antes ainda estava em pedaços, como um lembrete de sua capacidade de causar um estrago. Depois de olhar em volta, ele finalmente encontrou Altria sentada sozinha, quieta e quebrada. Seiichi perguntou o que havia de errado. Altria perguntou algo bem pesado a ele, do tipo que aperta o coração, se as pessoas ainda precisavam dela. Seiichi disse que sim, as pessoas realmente gostavam dela e a queriam por perto. Mas Altria não estava perguntando apenas sobre pessoas. Ela queria saber se as pessoas com quem ela se importava pessoalmente a viam como importante também. Seiichi percebeu que ela tinha medo de ser um fardo. Ele se lembrou do que Adriana insinuou. Fique perto e não a deixe sozinha. Então ele a abraçou por trás e prometeu que ficaria com ela. Ele disse a ela que sempre que ela sentisse que não pertencia, ele estaria lá, e a protegeria não importa o que. Era o tipo de promessa emocional que as pessoas soltam sem pensar muito quando veem alguém sofrendo. Altria começou a chorar. Alguns membros da guilda apareceram por perto, e Saria perguntou se Seiichi estava bem. Ares disse a todos para não se preocuparem, porque Altria voltaria com Seiichi. Enquanto Seiichi a segurava, ele tentou dizer a si mesmo que estava fazendo isso apenas para confortá-la. Mas então, ele notou o cheiro dela, e rapidamente empurrou esse pensamento para bem longe, tipo, opa, foco! Depois que Altria se acalmou um pouco, Seiichi mencionou a maldição dela. Ele pediu para ela estender a mão. Então ele tirou um anel que encontrou na masmorra e o colocou no dedo dela. Ele disse a ela que era para funcionar ao contrário de sua má sorte, como se fosse virar o jogo da sorte dela, de terrível para boa, e enfraquecer a maldição. Altria não tinha certeza se era real. Seiichi segurou as mãos dela e basicamente disse para ela parar de duvidar por um tempo, tipo, relaxa, ele ficaria com ela, e ela finalmente viveria sem infortúnios constantes. Para Altria, aquilo não parecia papo de magia, nem de longe. Parecia uma confissão de amor. Ela ficou vermelha brilhante, o empurrou e correu de novo. Seiichi ficou lá totalmente perdido, com cara de quem não entendeu nada. Só então ele percebeu que havia dito algo super sério, sem nem perceber a bomba que soltou. Ele decidiu deixar pra lá por enquanto e apenas esperou que ela estivesse bem. Um tempo depois, Seiichi tomou café da manhã com Saria. Ele parecia estressado. Ele admitiu que não entendia o que estava acontecendo, porque toda vez que ele tentava falar com Altria, ela o evitava como o diabo foge da cruz.
Ele se perguntou se ela o odiava. Saria disse a ele que humanos são mestres em interpretar situações erradas, tipo, campeões mundiais, então ele não deveria tirar conclusões precipitadas. Então Saria foi para o orfanato enquanto Seiichi foi coletar informações sobre o mundo e seus colegas de classe. Na guilda, os líderes continuavam tentando empurrá-lo goela abaixo em programas de treinamento. Seiichi continuava recusando porque não queria se tornar parte de outro plano. Ele não entendia, ele queria respostas. Eventualmente, eles mencionaram heróis recém-invocados e o lembraram que os heróis eram destinados a lutar contra o Lorde Demônio. Eles o enviaram para a Biblioteca Real e até lhe entregaram um mapa. No palácio, o rei reclamou. Os heróis não foram treinados nem um pouco, tipo, zero preparo. Um mago sugeriu enviá-los para uma academia de alto nível, já que são jovens e fáceis de controlar, tipo marionetes. Quando o rei perguntou, e se eles recusassem, o mago sugeriu usar restrições. Eles encerraram a discussão rápido, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem pestanejar. Na Biblioteca Real, Seiichi notou que todos os livros faziam os demônios parecerem o puro suco do mal, mas pelo que ele tinha visto, os humanos também haviam feito coisas horríveis. Ele começou a sentir que não conseguia mais dizer quem eram os verdadeiros vilões da história, afinal. Enquanto lia, suas habilidades continuavam desbloqueando mais magia, depois gelo, depois mais até ele ter todos os elementos no rank mais alto. Em vez de se sentir feliz, ele se sentiu preso, como se ser normal estivesse se tornando uma missão impossível, tipo, de filme. Mais tarde ele ficou com fome, comprou uma pequena pintura de animal de uma garota e seguiu cheiros de comida até um café. Ele hesitou porque não queria outro lugar estranho, mas o café era calmo, e a comida era boa demais, de lamber os beiços. Enquanto conversava com as pessoas lá, ele aprendeu algo aterrorizante, de arrepiar os cabelos. Neste mundo, colocar um anel no dedo de uma mulher é basicamente uma declaração séria de eu te amo. E se você voltar atrás depois, a coisa pode ficar feia, tipo muito feia mesmo. Foi então que Seiichi percebeu por que a Altria continuava correndo. Ele acidentalmente fez parecer um pedido de casamento sem nem querer. Em outro lugar, a Altria admitiu a Adriana que gostava de Seiichi, e elas começaram a planejar como se aproximar dele. Naquela noite, Altria beijou Seiichi e confessou. Antes que ele pudesse reagir, Saria apareceu e calmamente disse a ele para responder adequadamente. Seiichi acabou chorando porque finalmente entendeu algo. Ele havia tocado na masmorra mais perigosa de todas, as mulheres. Depois disso, Seiichi e Altria realmente conversaram de novo. Altria disse a ele que ele poderia chamá-la por um nome especial, daqueles que só os íntimos podem usar. Seiichi finalmente confessou claramente sem fugir disso, e eles compartilharam um beijo curto. Assim, a situação se tornou real. Seiichi agora tinha 2 esposas, e os 3 teriam que viver com essa nova realidade, tipo, sem volta. Quase imediatamente, a mestra da guilda, Adriana e outros apareceram e começaram a celebrar como se já soubessem de tudo, tipo, eu avisei. Então, enquanto Seiichi tentava comer, o líder da equipe e outros começaram a dançar como se não houvesse amanhã, tipo um carnaval. A razão era simples, Seiichi ainda não tinha uma montaria, e aventureiros de alto escalão são esperados para montar uma. O líder entregou a ele um mapa mostrando onde as montarias eram vendidas. Seiichi foi sozinho para o estábulo. O dono perguntou se ele estava participando de uma corrida, onde você pode até usar armas, e onde as montarias custam os olhos da cara. O dono mostrou a ele um cavalo famoso, então apontou para outra montaria super rápida que parecia ridícula, tipo uma piada. Enquanto a mostrava, a criatura de repente desabou, e o dono casualmente disse que estava morta, como quem fala do tempo. Ele explicou, era tão burro que podia morrer por esquecer de respirar, ruídos altos ou pequenas lesões, basicamente um desastre ambulante. Então o dono trouxe outro animal e avisou que era selvagem e não valia a pena comprar. Seiichi olhou uma vez e disse na lata sem rodeios. Não era um cavalo, era um burro. O burro imediatamente começou a chutar o dono com força. Seiichi não sabia se intervinha, então a habilidade de linguagem antiga de Seiichi ativou, e ele percebeu que o burro estava literalmente falando, tipo, papo reto. Estava avisando a todos para ficarem longe e dizendo que escolheria seu próprio dono. O burro notou que Seiichi podia entendê-lo e perguntou se ele podia ouvi-lo. Seiichi disse que sim. O burro o convidou para mais perto e então, para variar, atacou mesmo assim. Seiichi desviou, agarrou sua perna no meio do chute e a levantou para que não pudesse continuar lutando. Depois de lutar, o burro desistiu, pediu desculpas, tipo, foi mal, e disse que Seiichi era o único digno de ser seu mestre. Seiichi aceitou como se esse tipo de loucura fosse o novo normal, sabe? O burro se apresentou como Lulu. O dono do estábulo ficou furioso, mas Lulu o chutou tão forte que ele voou contra a parede. Depois disso, Seiichi e Lulu saíram juntos. Lulu estava tendo o melhor dia da vida dela, tipo disparado. No segundo em que saiu, ela cheirou o ar e jurou de pés juntos que sentia cheiro de comida. Ela disse que estava morrendo de fome, então Seiichi comprou algo para ela comer. Lulu agradeceu a ele como se ele fosse a pessoa mais legal do mundo, tipo, um anjo. Eles comeram juntos, e honestamente a comida era boa demais para um lugar aleatório, tipo, um achado. Um pouco depois eles ouviram gritos. Era o irmão mais velho da garota de quem Seiichi havia comprado um desenho antes. Ele estava repreendendo-a, dizendo que ela estava desperdiçando seu talento, tipo, jogando fora. Seiichi interveio, e a garota se apresentou como Mi. O irmão dela explicou. Mi estava entrando em um enorme concurso de arte no próximo mês, o maior de todo o reino, sem brincadeira. Seiichi disse que a pintura de Mi era linda, o que deixou Mi feliz. Então o irmão ficou com ciúmes e mostrou sua pintura também. Lulu olhou para ela e disse na lata, sem dó nem piedade, que era apenas um triângulo. Seiichi concordou sem pensar e o irmão congelou completamente de vergonha, tipo, virou estátua. Mii apresentou seu irmão corretamente como Kleiberger, e Kleiberger voltou a animar Mii, tipo, com todo o gás para o concurso.
Seiichi soltou do nada que queria participar da competição também, principalmente porque vencer aumentaria sua confiança. Kleiberger explicou os prêmios, e o detalhe mais importante era este: até o 5º lugar poderia ganhar um peixe lendário que tem um sabor de outro mundo, de cair o queixo. No momento em que Lulu ouviu o peixe lendário, ela travou na ideia e exigiu que eles entrassem tipo, agora! O dia da competição chegou rápido. Altria e Saria apareceram para apoiar Seiichi. Quando Seiichi viu os outros corredores e suas montarias, ele imediatamente soube que esta não seria uma corrida normal. O anunciador apareceu, Lorna Jerkis, uma famosa valquíria, e a multidão foi à loucura, tipo, pirou de vez. Ela anunciou as recompensas, e elas eram absurdo. Um dos prêmios era tipo, uma foto da capitã das valquírias. E o grande prêmio? Passar um dia inteiro com todas elas. A galera, claro, pirou de vez. Só a Lulu tava com a cabeça no lugar. Ela avisou o Seiichi que o foco era o prêmio da comida, nada daquele prêmio principal maluco. Antes da largada, eu e o Kleiberger chegamos de novo, alertando o Seiichi do perigo e perguntando por que ele não caía fora. Seiichi disse que já tinha sido ajudado, então agora queria retribuir. Aí ele se aprontou. As regras eram bem simples: sair do portão, dar uma volta e voltar. E sim, armas eram permitidas, porque esse mundo é uma loucura, né? O portão abriu e a galera saiu em disparada. Algumas montarias, caíram mortas na hora por motivos bem idiotas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o Seiichi e a Lulu nem se mexeram direito, a Lulu tava se arrastando. Seiichi perguntou o que tava rolando e a Lulu confessou que esqueceu de tomar café da manhã de tão empolgada com o peixe do prêmio. Seiichi não acreditou naquilo, mas a alimentou na hora. A essa altura, todo mundo já tava lá na frente. Aí a corrida virou um caos total. Um dos competidores invocou um lobo gigante e o pânico tomou conta, porque ninguém avisou que podia monstro. Deixou de ser corrida e virou tipo uma batalha campal. E foi aí que a Lulu do nada explodiu numa velocidade absurda. Até o locutor já tava falando que a corrida tava perigosa demais, mas a Lulu já tava voando pela pista. A galera assistia tudo no telão, e a Altria e a Saria torciam que nem umas doidas. Seiichi mandou a Lulu ir mais devagar, mas ela disse que comeu uma fruta da velocidade e não conseguia mais se controlar. Os outros corredores já estavam falando que o burro ia virar petisco. A Lulu, nem ligou. Ela disse que podia ir pra qualquer lugar. Aí ela fez a coisa mais louca, pulou por cima de todo mundo e se jogou direto nos lobos. Os bichos voaram e morreram na hora. Depois, ela avançou no lobo do inferno, o especial feito pra matar o Seiichi deu um tapinha forte no nariz dele e ele também caiu. Quando Seiichi e Lulu chegaram lá do outro lado, os outros corredores estavam apavorados. Alguns desistiram na hora, falando que enfrentar aqueles dois era pedir pra morrer. O locutor até tentou parar a corrida, mas o Seiichi seguiu em frente, e eles cruzaram a linha de chegada em primeiro. Todo mundo fez a maior festa, tipo um carnaval. A Me disse que se sentiu super inspirada e mal podia esperar pra desenhar de novo. Mas a Lulu começou a chorar porque não ganhou o 5º lugar e, pior, não levou o peixe. Seiichi tentou acalmá-la dizendo que vencer já era bom, mas a Lulu não engoliu essa. Até que o Seiichi prometeu que eles podiam tentar de novo, porque sempre tem comida melhor por aí. A Lulu o abraçou e aí do nada começou a brilhar. Na frente de todo mundo, a Lulu se transformou numa garota humana. Seiichi entrou em pânico e a cobriu rapidinho com umas roupas. A Altria ficou furiosa e quis saber na hora o que o Seiichi tinha feito. Ele explicou: a Lulu comeu uma fruta da evolução, por isso ela mudou. A Saria o defendeu, e pra provar, ela até virou gorila de novo por um segundo, mostrando que era possível. As coisas se acalmaram. A Altria ajudou a Lulu a se ajeitar, e todo mundo começou a gostar dela. Aí do nada, um portão mágico se abriu. 2 pessoas surgiram, usaram um feitiço para prender o Seiichi e o arrastaram dali, mesmo ele protestando. Lá no Palácio Demoníaco, os generais demônios estavam em reunião. A Leia chocou todo mundo ao dizer que queria uma aliança com o reino de Wembley. Ela revelou que um único humano tinha derrotado o lutador mais forte do Lorde Demônio, e esse humano era ninguém menos que o Seiichi. Um general argumentou sobre uma profecia, mas a Leia disse que arriscaria a própria vida para proteger seu povo. A maioria dos generais a apoiou, e o que discordou, saiu batendo a porta. Depois, o Seiichi nem teve escolha sobre o que viria a seguir. Ele foi escoltado direto para o castelo Archer Shell, e assim que a magia de ligação foi removida, não era liberdade, era um problemão novo. Levaram ele para um pátio de combate super seguro, feito para treinamento de elite. No instante em que ele pisou lá, a atmosfera deixou tudo na cara. Aquele lugar não era para perguntas, era para obediência. Foi aí que a Louise, a capitã das Valquírias, chegou e provou na hora porque todo mundo morria de medo dela. Ela detonou os lutadores ao redor como se fossem bonecos de treino. Alguém enfiou uma espada de madeira nas mãos do Seiichi, tipo, é a sua vez. Ele tentou dizer que queria ir embora, mas a Louise nem reagiu. Tratou as palavras dele como ruído de fundo e seguiu com o treino. Ao mesmo tempo, num lugar totalmente diferente, a Academia Barbador estava lotando de alunos novos, incluindo gente ligada ao Seiichi. Uns falastrões começaram a agir como se já tivessem chegado lá, zombando dos outros e se gabando de que agora eram fortes para encarar monstros.
A coisa escalou rápido. Primeiro pediram uma luta amigável, depois começaram a inflar a ideia de um desafio para ver quem derrubava mais monstros. Antes que virasse um desastre, a presidente do conselho estudantil se adiantou e encerrou tudo com um tapa seco e um olhar gelado. Ela deixou bem claro que confiança imprudente não é coragem, é burrice. Os encrenqueiros recuaram na hora, lembrando de repente que força de verdade não precisa de exibicionismo o tempo todo. De volta ao castelo, o Seiichi acabou emparelhado direto contra a Louise. Ela atacou primeiro, esperando um golpe fácil, mas o Seiichi desviou com facilidade. Só isso já a fez parar, porque a maioria das pessoas não desvia dela assim, limpo. Seiichi não se gabou nem um pouco, ele sabia que só parecia fácil por fora. A Louise então subiu o nível e veio de novo, mais forte e mais rápida, tentando forçá-lo a cometer um erro. Mas o estranho é que o Seiichi continuava desviando de tudo. Cada golpe errava por pouco, como se ele se movesse meio segundo antes do impacto. As valquírias que assistiam começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, porque aquilo não parecia mais sorte, de jeito nenhum. Parecia que ele estava lendo a luta antes mesmo de acontecer. A Louise percebeu que a abordagem séria dela ainda não estava funcionando, então ela mudou para uma tática final de tudo ou nada, mirando em acabar com um golpe decisivo. Foi aí que os sentidos do Seiichi mudaram. Não era uma arma nova ou uma explosão repentina de poder, era a consciência dele se aguçando. Seus instintos e a capacidade de detectar inimigos se sincronizaram, ampliando sua percepção. As reações dele ficaram mais rápidas, o tempo mais preciso, e tudo ao redor parecia mais fácil de acompanhar. Ele desviou no momento perfeito, avançou e acertou o braço da Louise com um chute certeiro. A espada dela voou longe, caindo no chão com um barulho seco. Antes que alguém pudesse piscar, o Seiichi já estava com a lâmina de treino pressionada no pescoço dela. A mensagem estava clara, a luta tinha acabado e ele tinha vencido. O pátio de treino ficou em silêncio. A Louise o encarou como se não conseguisse processar, e aí do nada pediu para tratá-lo como mestre. Seiichi ficou confuso, afinal ele nunca foi lá para liderar ninguém, e com certeza não planejava virar instrutor de espada das valquírias. Uma valquíria chamada Cláudia o puxou de lado para um papo particular. Ela não perdeu tempo, disse que a força dele era anormal e então trouxe a Louise para perto de um jeito mais formal. A Cláudia explicou por que a Louise era tão fera. A Louise não usava habilidades mágicas comuns de jeito nenhum. Ela não podia confiar em feitiços ou sistemas de habilidades especiais como os outros. Em vez disso, ela criou seus próprios métodos de espada a partir de puro talento, muita repetição e técnica criada por ela mesma. Seiichi apontou como é raro um lutador desse tipo. A Cláudia acrescentou que só uma pessoa em todo o reino conseguia realmente se igualar a Louise, Bladen o Negro. A Louise então se desculpou pela coisa de mestre, mas o Seiichi não se opôs. E foi aí que a Louise o surpreendeu de novo, agradecendo-o quase como se ele a tivesse salvado. Seiichi não entendeu até que ela explicou o que queria dizer. Ela passou a maior parte da vida isolada. Ela estava tão acima de todo mundo que pararam de tratá-la normal e começaram a vê-la como um perigo. Ser imbatível parecia impressionante, mas a deixava sozinha lá no topo. Seiichi entendeu essa solidão e não a ignorou. Ele permitiu que ela o chamasse assim, em parte porque parecia dar a ela um certo alívio. A Louise respondeu com um entusiasmo tão intenso, prometendo que ficaria por perto não importa o que acontecesse, que parecia que ela só sabia se conectar com as pessoas através do combate. Logo depois disso, a situação virou de cabeça para baixo. Uma empregada invadiu gritando que o rei tinha sido atacado. A galera disse pro Seiichi ficar fora disso, porque ele era um estranho e não tinha nada a ver com os assuntos do castelo. Seiichi hesitou só o tempo de pensar em dar no pé, mas decidiu que não dava. Ele usou uma habilidade de percepção de longo alcance, tipo uma visão global, para localizar o atacante dentro do castelo. O chocante é que o assassino não era um matador experiente, era uma criança. Seiichi a confrontou e deixou bem claro o quão errado aquilo era. A criança, Origa, atacou mesmo assim com uma adaga. Seiichi a pegou fácil e a impediu de se machucar ainda mais. Uma habilidade estilo reflexão surgiu na troca, e ele jogou a arma de volta de forma controlada, prendendo a roupa dela na parede sem feri-la. Quando ela tentou de novo, o Seiichi encerrou com um golpe preciso que a deixou inconsciente. Ele a carregou de volta ele mesmo. Quando as valquírias chegaram, ficaram chocadas que o atacante era uma criança, tipo, um mini assassino. A Louise ordenou que a Lorna investigasse, e a Lorna lembrou a todo mundo que aparências enganam, e muito. A Cláudia acrescentou que aprendeu essa lição com Ares. O perigo nem sempre faz barulho, ou é óbvio. Aí veio a pior notícia. O rei não estava acordando. A adaga carregava uma maldição de estase eterna, que força a vítima a um sono permanente. As valquírias ficaram arrasadas. Seiichi exigiu ver o rei na hora. Quando ele finalmente viu o rosto do rei, congelou. Era o mesmo homem que o Seiichi tinha conhecido casualmente num café, o que deixava a situação ainda mais irreal. Floria, irmão do Luiz e chefe da divisão de magia, disse que tratou a ferida, mas não conseguiu remover a maldição.
Seiichi não aceitou aquilo como um ponto final. Ele disse que se ninguém mais conseguia, ele ia tentar. Ativou um método mágico baseado em criatividade e, bolou uma solução na cabeça. Ele imaginou a maldição sendo removida, visualizou forças espirituais, murmurou frases estranhas e repetiu a ideia até que a magia ao redor do rei mudou, como se algo tivesse se encaixado perfeitamente. O resultado foi imediato. O rei acordou. A maldição sumiu. As valquírias explodiram de alívio. O rei ofereceu ao Seiichi qualquer recompensa que ele quisesse. Seiichi recusou a princípio, mas depois disse que faria apenas um pedido. Em outro lugar, a política também se mexia. Outro rei falou em mandar cavaleiros para a Academia Barbador porque era vista como fraca. De volta à academia, valentões tentaram arrumar briga de novo, mas Kanizuki interveio e apontou que a galera que eles estavam zombando já tinha ficado mais forte. Desde que se matricularam, alguns recuaram na hora, outros não. De volta com Seiichi, foi revelado que o pedido dele não era sobre dinheiro ou status, era sobre a Louise. Ele queria que ela aprendesse a ter espírito esportivo de verdade e não ficasse presa naquele papel solitário de arma invencível. A Louise e a Cláudia apareceram depois perto do Seiichi e da turma dele, mostrando que a mudança já tinha começado. Numa outra cena, a Altria perguntou para Saria se ela ficava nervosa com o Seiichi cercado de tanta valquíria bonita. Saria manteve a calma e disse que o Seiichi sempre cria resultados estranhos, ninguém espera. A Altria concordou. Quando o Seiichi está envolvido, as regras normais param de valer. Mais tarde, Seiichi passou um tempo com Hanzurf numa cena estranhamente casual para um mundo tão perigoso. Eles estavam lavando as costas um do outro de boa. Nesse momento tranquilo, Hanzurf se abriu sobre seu sonho. Ele queria um futuro onde humanos e demônios conversassem sem medo, onde raça e nacionalidade não definissem o valor de ninguém, onde igualdade não fosse só uma palavra usada por conveniência e onde as guerras, enfim, acabassem. Era idealista, talvez irrealista, mas combinava perfeitamente com o Hanzarf porque ele acreditava de verdade que a paz podia ser mais que uma fantasia. Mais tarde, Zakia confrontou o rei e perguntou se era verdade que os cavaleiros estavam sendo mandados para a Academia Barbador. O rei não respondeu direto, reagiu como se a pergunta fosse um desrespeito. Ruben ficou chocado e Hélio deu um esporro na Zakia por sequer desafiar o rei. Zakia insistiu, querendo saber qual era o plano de verdade. Os cavaleiros estavam virando só ferramentas de combate. Hélio respondeu como se fosse uma honra que o Império estava dando a eles, e falou em colocar pulseiras especiais nos cavaleiros como se fosse normal e não aterrorizante. Antes que a discussão fosse mais longe, alguém disparou uma flecha direto no rei. Sakia interveio, pegando uma bola jogada. O rei ordenou a prisão do atacante e mandou Hélio isolar a área. Aí ele fez a pergunta óbvia: demônios estavam envolvidos? Hélio disse que ouviu um boato perigoso. Alguém chamado Hang estava tentando trabalhar com demônios. O rei viu aquilo como uma crise. Ou eles interferem na hora, ou vira guerra. Hélio, confiante demais, se gabou de já ter resolvido tudo. Quando o rei perguntou o que ela queria dizer, ela admitiu orgulhosamente que mandou assassinos e carrascos sombrios que não voltariam até que tudo estivesse resolvido. O jeito que Hélio e Helena concordaram fez parecer que assassinato era só mais um item na lista de tarefas para eles. De volta com Seiichi, ele do nada se viu cercado pela Louise, Altria, Saria e Lulu. Ele não entendeu porque todas estavam ali, juntas. Floria explicou. Ele as reuniu porque todas queriam ver o Seiichi ao mesmo tempo. A coisa logo ficou estranha. Altria admitiu que sentia ciúmes vendo o Seiichi sempre cercado de mulheres bonitas. Saria na hora apontou que a Altria estava, admitindo aquilo em voz alta. No momento que a Louise apareceu, Altria presumiu que Seiichi tinha arrumado outra e tentou dar um tapa nele, mas Seiichi a impediu e esclareceu o mal-entendido. As apresentações vieram e só deixaram tudo mais estranho. Declarou claramente que era esposa do Seiichi. Floria a elogiou. Altria, meio sem jeito, se chamou de amiga da Lulu. Lulu então declarou com toda a confiança que dedicou a vida inteira à magia. Floria parecia que o cérebro dele travou, tentando processar como um cara podia ter de boa, uma esposa, uma amiga ciumenta e um caos ambulante de relacionamentos ao redor. Ele até chamou o Seiichi de perigoso, não no sentido de luta, mas no sentido de que a vida dele era um desastre. Seiichi se perguntou em silêncio que tipo de fama ele estava construindo. Enquanto isso, a criança assassina Origa estava sob custódia. A Lorna tentou interrogá-la do pior jeito possível, tipo novela mexicana barata. Ela usou comida como isca, provocou a Origa com o cheiro, e depois comeu na frente dela, como se a fome fosse quebrar alguém mentalmente. Seiichi finalmente perdeu a paciência. Ele invadiu e exigiu que parassem de tratar aquilo como uma piada. Luiz também interveio e calou a Lorna na hora, cancelando a comida dela do dia. Lorna caiu em lágrimas, mas Luiz não cedeu. Em vez disso, Luiz removeu o pano que cobria o rosto da Origa e lhe deu comida de verdade.
Seiichi disse a Auriga que ela podia comer o quanto quisesse, e ela comeu como alguém que não era tratado como pessoa há muito tempo. Foi aí que a Louise revelou o verdadeiro problema. Auriga usava um colar de escravo, um equipamento mágico feito para forçar a obediência. Seiichi percebeu que aquele colar era provavelmente a razão dela ter atacado o Hang para começo de conversa. Quando perguntaram a Auriga se podia ser removido, ela disse que não. Aí o colar do nada rachou sozinho. Todo mundo congelou. A Louise explicou que o colar tinha uma característica assim. Seiichi chamou a coisa pelo nome: crueldade embutida num sistema. O rei chegou e declarou a missão da Auriga um fracasso. Hélio agiu como se o colar tivesse protegido, e friamente sugeriu que a Auriga podia se matar se quisesse. O rei até deu permissão para executá-la se preciso. Ficou claro que não viam a Auriga como criança, mas sim como descartável. Em outro lugar, Zakia já tinha capturado o atacante anterior, um tal de Shin. O motivo dele não era política ou poder, era vingança. Ele viu uma garota demônio inocente que vendia flores, sem arma e sem ameaça, ser morta sem motivo algum. Aquele momento o destruiu, e ele decidiu que todo o sistema merecia uma retribuição. De volta ao presente, enquanto outra pessoa se descabelava e quebrava tudo, Seiichi tentou de novo libertar a Auriga do colar. Não saía de jeito nenhum. Ele lembrou como removeu a maldição do rei antes, usando sua magia criativa, e tentou algo parecido. Mas desta vez, o círculo mágico na mão dele encolheu, como se o poder estivesse instável se ele não se concentrasse bem. Ele percebeu que não podia só desejar, tinha que moldar com intenção de verdade. Aí ele lembrou que tinha uma recompensa, ou um gatilho especial que podia usar. Ele formou uma imagem na mente, o presidente Lincoln, e algo se encaixou. Um novo tipo de magia tomou forma, magia focada na liberdade. O colar se estilhaçou por completo, Auriga desabou e chorou como se o corpo dela finalmente percebesse que podia respirar. Seiichi disse a ela que ela estava livre agora. Saria a abraçou apertado, tentando dar-lhe calor em vez de mais ordens. Altria ainda estava horrorizada, dizendo que não acreditava que alguém colocaria um colar de escravo numa criança. No meio de tudo isso, a Lulu entrou de boa e começou a comer a comida abandonada da Lorna como se nada tivesse acontecido. Lorna viu aquilo e quase explodiu de raiva, mas a Auriga começou a falar antes que a Lorna pudesse gritar. Auriga finalmente explicou sua vida. Ela disse que veio de uma linhagem de gatos feras e servia ao Império. Quando criança, ela foi tirada de casa. Crianças fera eram trancadas enquanto os pais eram mandados para campos de detenção. A partir daí, ela viveu sozinha. O Império não criava essas crianças como alunos, mas sim como armas. Eles eram forçados a treinos brutais onde a sobrevivência era a única formatura. Os que sobreviveram foram empurrados para um caminho, virar assassinos. A lealdade era forçada, a identidade apagada. Uma vez transformados em assassinos, recebiam pulseiras que os prendiam a uma vida de obediência e matança. Seiichi pegou a mão dela gentilmente e disse que o pesadelo tinha acabado. Ele deixou claro que nada daquilo era culpa dela. Era o crime do Império. Aí ele fez algo simples, mas enorme. Disse que ela podia pensar nele como um irmão mais velho, e ele a trataria como família. Auriga hesitou. Ela se preocupou que ficar com eles traria perigo porque o Império a chamaria de traidora. Seiichi não hesitou nem um pouco, disse que a protegeria porque era forte o suficiente para isso. Aí ele perguntou ao Luiz se a Auriga podia ficar com eles. Luiz concordou, dizendo que tanto o rei quanto o Hang também queriam a Auriga protegida. Seiichi finalmente soltou o ar, como se tivesse segurado o estresse no peito o tempo todo. E ele disse a Auriga, clara e firmemente: de hoje em diante ela tá com eles. Helia encurralou Kryze para uma atualização, querendo saber como o lado do Lorde Demônio estava se saindo. Chris admitiu que o plano dele precisaria de uma pequena reescrita, porque a filha da Letia do nada se aliou ao rei. Helia nem piscou, disse que o esquema continua vivo não importa o que aconteça, e qualquer brecha na situação deve ser usada na hora. Caras interveio com o panorama geral. O Lorde Demônio estava juntando tropas para um confronto em grande escala, e o acampamento inteiro gritava slogans como se lutassem por ele, transformando a preparação num desfile barulhento e emocional. Enquanto toda aquela trama rolava, Seiichi estava de volta à rotina de aprimoramento pessoal. Florio supervisionava a prática de magia dele e disse na lata que o controle de mana tinha saltado para um novo nível. O poder bagunçado e selvagem de antes estava finalmente se tornando algo que ele podia controlar. E não era só o Seiichi mais. Altria e Saria também tinham começado a estudar magia, tentando acompanhar em vez de só ficar olhando. Então Louise apareceu, e Seiichi sentiu a atmosfera mudar na hora. Ela não estava ali para bater papo não. Parecia alguém prestes a entrar numa tempestade. Ela disse ao Seiichi que tinha que sair para uma missão e pediu para ele manter o rei protegido enquanto ela estivesse fora. Seiichi perguntou o que estava acontecendo, e Louise explicou. Estavam chegando relatos sobre o Cavaleiro Negro, e monstros estavam aparecendo perto da fronteira. As forças dela não conseguiam lidar com tudo sozinhas, então ela e as Valquírias estavam indo reforçar as linhas de frente.
Seiichi prometeu que Hwang estaria seguro sob sua guarda. Louise pareceu satisfeita e saiu para se preparar. Logo, as valquírias estavam todas alinhadas e prontas. Louise se despediu rapidamente de Seiichi e ele respondeu da forma mais simples possível, basicamente dizendo para elas não se matarem por aí. Então elas partiram, e o castelo ficou estranhamente silencioso sem elas por perto. Seiichi se jogou de volta no treinamento e a mudança era óbvia. O fluxo dentro dele não estava só mais forte, estava mais suave, como um rio que parou de inundar e começou a correr bem fundo. Florio até disse que Seiichi tinha chegado ao ponto de conseguir aprender uma técnica de controle, o que fez Seiichi se sentir estranho, quase culpado, como se estivesse se tornando algo perigoso demais, sabe? Bem nessa hora, uma nova habilidade surgiu em seu status, Inferno Sem Fim. Só o nome já bagunçou a cabeça dele. Ele congelou, olhou fixamente e de repente desabou emocionalmente. Começou a chorar, dizendo que a magia dele estava ficando extrema demais, como se estivesse virando um desastre ambulante em vez de uma pessoa normal. Florio tentou acalmá-lo, dizendo que ele estava melhorando e não estava se perdendo. Antes que aquele momento pudesse se assentar, os dois cavaleiros mais fortes, Ares e Josel, apareceram. Seiichi perguntou o que eles queriam por ali. Eles disseram que estavam escoltando alguém que o rei havia pedido especificamente. O visitante entrou e a reação de Florio entregou tudo na hora. Era Barnaba, um mago sagrado. Seiichi não reconheceu o nome, mas Florio praticamente o adorava, tipo um fã. Ele disparou que Barnaba era o maior mago vivo, o suprassumo, o tipo de pessoa que dominou cada ramo da magia. Florio até admitiu que tinha comprado os livros de Barnaba 3 vezes separadas. Um conjunto para estudar, um para arquivar e um para emprestar, claro. Barnaba sorriu como se achasse a obsessão de Florio adorável, e também como se o conhecesse há uma eternidade. Seiichi teve a sensação de que não era uma visita aleatória, era pessoal, sabe? Não muito depois, Hwang chegou e cumprimentou Aures e Josel, e Seiichi murmurou baixinho que aqueles dois cavaleiros eram completamente malucos. Barnaba e Hwang conversaram e Hwang parecia chocado, sem entender nada. Ele perguntou a Florio como ele sequer conhecia Barnaba, e Florio revelou a reviravolta. Barnaba e Florio já tinham sido instrutores do rei, acredite se quiser. Hwang tentou ser respeitoso e ofereceu a Barnaba uma cadeira normal, mas Alice casualmente apresentou algo que parecia mais uma cadeira de tortura, para ser sincero. Barnaba sentou-se feliz mesmo assim, como se a coisa toda o divertisse bastante. Hwang perguntou por que Barnaba veio, e Barnaba começou a falar sobre sua academia. Florio disse baixinho a Seiichi que Barnaba estava acima dele lá, tipo, bem acima. Corta pra academia, Kazuki estava enfrentando 4 guardas ao mesmo tempo e vencendo, enquanto os alunos assistiam como se fosse uma lenda acontecendo ao vivo. Barnaba disse a Hwang que os heróis invocados de outro mundo estavam causando problemas na escola. Essa frase, outro mundo, atingiu Seiichi em cheio, como um lembrete do qual ele não podia escapar de jeito nenhum. Então, um mensageiro da guarda florestal invadiu com notícias urgentes. Milhares de monstros tinham aparecido perto da floresta, e não eram fracos não. Hwang parecia abalado tanto pelo número quanto pelos níveis dos monstros. Barnaba tentou acalmá-lo, apontando que as valquírias estavam ativas, mas Hwang respondeu que a maioria das forças já estava ocupada lá na fronteira. Na fronteira, Louise e as valquírias enfrentaram uma parede compacta de monstros. Louise deu uma olhada e ordenou ao Cavaleiro Negro que os derrubasse antes que pudessem se reagrupar. Ela desmontou, puxou sua lâmina e o campo de batalha explodiu em um caos total. Quando os monstros avançaram, Louise respondeu com um golpe de água varredor que aniquilou tudo que a atacava. Cláudia ordenou que as valquírias avançassem e os cavaleiros se juntaram à luta. O Cavaleiro Negro até reconheceu o domínio usual de Louise, como sempre. Então Cláudia chegou com o tipo de mensagem que faz seu estômago revirar de vez. Monstros também estavam avançando sobre a capital. O clima mudou instantaneamente do plano de batalha 2. Isso podia desmoronar muito rápido. Em outro lugar, Helia e Carice estavam conversando como se já tivessem vencido a guerra. Ele apontou que os Cavaleiros Negros estavam concentrados em um só lugar, o que significava que Tilbert estava fraco e vulnerável, sem defesa. Ela admitiu que alguns coringas poderiam interferir, mas Caras acreditava que os números brutos decidiriam tudo. Dito e feito, perto da fronteira de Tilbert, um exército monstruoso estava arranjado como uma verdadeira força de invasão, pronto para atacar. Seiichi e os outros viram de cima. Altria parecia chocada e disse que nunca tinha visto nada tão massivo assim. Seiichi concordou e acrescentou que os níveis eram altos o suficiente para serem aterrorizantes. Saria, calma mas firme, basicamente disse que iriam acabar com todos eles. Seiichi piscou para ela e perguntou como ela planejava lutar agora que estava em forma humana. E no fundo da sua mente ele sentiu a mudança. Isso não era mais aventura não, isso era guerra. Então, Lulu se agarrou ao braço de Seiichi dizendo que estava com medo, muito medo. Seiichi disse a ela que o medo faz sentido num momento como este, mas o medo de Lulu era bem a cara dela, né? Ela disse que se a capital caísse, não sobraria comida. E esse era o verdadeiro horror. Seiichi olhou para ela tipo, sério mesmo? Lulu assentiu como se fosse óbvio, brincou que lutaria até com Deus por suas refeições, depois riu como se o mundo não estivesse em chamas, sabe? Origa se adiantou em seguida, surpreendentemente séria. Ela disse que se importava com este país e queria lutar para protegê-lo de verdade.
Seiichi disse a ela para não se esforçar demais. Origa perguntou quase timidamente se ele faria um cafuné na cabeça dela quando tudo acabasse. Seiichi prometeu na hora, sem pensar duas vezes. Então as forças de Tio Bert chegaram e alguns deles imediatamente começaram a destruir coisas em seu caminho, causando danos como se estivessem se exibindo em vez de defender algo. Seiichi perguntou por que eles estavam destruindo o lugar que deveriam proteger. Foi aí que Josel virou com o protagonista total, pra valer. Ele se lançou no ar, gritando que com aventureiros ali, monstros não tinham a menor chance. Ele riu como se fosse um festival, uma grande festa, então ele caiu de volta e seu corpo começou a ganhar músculos, inchar, os olhos ficando vermelhos, como se tivesse ativado um poder de Berserker. Ele gritou sobre sua força total e sua justiça com toda a sua voz. Então esmagou um monstro com facilidade ridícula, sem esforço algum. Um demônio tentou pegá-lo por trás, mas Auris interceptou e o repreendeu por ser descuidado. Josel recuperou o foco e desferiu outro golpe massivo, gritando que aquele era seu verdadeiro poder, muito além do que ele tinha usado antes, pode ter certeza. Seiichi olhou meio chocado e perguntou se aquela era mesmo a força real de Josel. Barnaba respondeu calmamente que alguém não se torna líder de guilda sem motivo, não é mesmo? Então o campo de batalha virou puro caos da forma mais estranha possível, inacreditável. Ares cortava inimigos como se estivesse fatiando papel. Um aventureiro lutava com uma garrafa de leite como se fosse uma arma lendária, acredite. Outro tirou a roupa e atirou raios de luz bizarros. Outra pessoa balançava uma arma maior que o corpo inteiro dela, e Sei nem conseguia entender como eles a levantavam, de verdade. Então Claude entrou com uma espada e começou a derrubar monstros com uma técnica limpa e controlada, como um verdadeiro lutador de fato. Seiichi finalmente murmurou, o único pensamento honesto que lhe restava. Pelo menos uma pessoa aqui realmente sabe o que está fazendo. Ufa! O clã Row finalmente pulou na luta e mostrou seu movimento secreto. Eles usaram um estilo especial de combate corpo a corpo e aniquilaram monstros usando apenas os punhos de uma forma que nem parecia normal, de tão impressionante. Depois que os monstros foram eliminados, os aventureiros entraram na cidade como se fossem vencedores em um grande desfile. Seiichi sorriu porque estava honestamente impressionado com a força de todos, de verdade. Então uma surpresa maluca aconteceu, do nada. O Rei Besta apareceu com Noah, que Seiichi pensava que era só um dono de café, veja só. Noah pediu desculpas, agiu como se estivesse pronto para morrer, e então de repente venceu o Rei Besta super fácil, sem nem suar. Seiichi ficou chocado, porque Noah não parecia ser esse tipo de pessoa de jeito nenhum, nem um pouco. Eles descobriram depois que outra grande parte da luta veio de um soco gigante, tipo um soco de gorila, que mandou monstros voando longe. Então, Altria entrou e usou magia de masmorra para congelar um grande grupo de monstros em enormes blocos de gelo. O gelo era tão massivo que até Noah gritou chocado de tão impressionado. Altria então esmagou os monstros congelados com sua espada, e todos aplaudiram muito. Depois disso, Lulu correu gritando que ninguém era melhor se meter entre ela e a comida, de jeito nenhum. Ela avançou e finalizou os últimos monstros com um grande golpe. Origa também lutou usando movimentos de assassina, bem furtivos. Depois de ajudar, ela olhou para Seiichi e o lembrou novamente sobre sua promessa de fazer cafuné na cabeça dela mais tarde, viu? Em seguida, Barnaba começou a explodir monstros com feitiço após feitiço, mas ainda havia muitos, então ele usou um enorme feitiço de tempestade chamado Ciclone do Caos. Ele aniquilou monstros por toda parte, mas não feriu nenhum aliado, o que mostrou como seu controle era perfeito, de verdade. Todos começaram a celebrar, e Seiichi disse que mal fez alguma coisa porque todo mundo cuidou da batalha, no fim das contas. Mas então veio a má notícia. Um novo grupo de monstros apareceu na floresta, e todos eram de nível chefe e muito maiores do que antes. Eles estavam se movendo em direção a Tilbert, então a guerra não tinha acabado de jeito nenhum, infelizmente. Seiichi começou a pensar. Eles precisavam de um ataque gigante que pudesse atingir apenas monstros e não ferir sua própria equipe. Isso soa quase impossível, não é? Então ele de repente teve uma ideia. Uma estátua da liberdade gigante apareceu, e Seiichi usou sua habilidade. Nuvens escuras encheram o céu. A princípio parecia que nada tinha acontecido, mas então monstros começaram a cair um por um, sem parar. Seiichi percebeu que a habilidade só ataca aqueles que realmente machucam as pessoas. Basicamente, os inimigos verdadeiramente maus. Isso encerrou a luta de vez. Depois da batalha, o nível de Seiichi começou a subir insanamente rápido. Uma pessoa chamada Opril disse a ele que ele tinha atingido um nível super alto, e poderia mudar para um novo tipo por causa de todas as suas habilidades. Seiichi disse que nem queria mais poder, para ser sincero. Rango agradeceu e disse que conversariam mais tarde depois de verificar os ferimentos. Então Altria, Saria e Lulu perguntaram a Seiichi sobre a língua estranha que ele usou, e Seiichi se sentiu envergonhado com toda aquela atenção. Origa veio de novo para lembrá-lo da promessa do cafuné. Seiichi finalmente fez cafuné na cabeça dela. Alguém mais brincou e pediu um também, e Seiichi disse não na hora, sem pensar. Então perguntaram a Seiichi se ele se tornaria professor na academia de Barnaba. Barnaba explicou que a armadura que Seiichi usava não era uma armadura normal, de jeito nenhum. Era como um poder de ajudante pessoal especial que nem Barnaba conseguia usar, e que poderia ser mais forte que a magia de Barnaba, inclusive. Barnaba disse que podia ensinar Seiichi a controlá-la, e pediu para ele se juntar à academia. Seiichi não disse sim na hora, não. Ele tinha duas razões bem importantes. Ele prometeu a Louise que não sairia até as Valquírias voltarem, e ele não queria deixar seus amigos para trás.
Barnaba ofereceu um plano onde todos iriam juntos, sem exceção. Saria se junta como estudante, Altria se torna professora, Lulu ensina artes marciais, e Origa fica como assistente de Seiichi, claro. Seiichi olhou para todos, viu que concordaram e aceitou o plano. Eles partiriam juntos assim que Louise voltasse, sem falta. Depois disso, Seiichi passou um tempo tranquilo com todos antes de partir, aproveitando. Ele comeu com Lulu, teve um encontro tranquilo com Altria, e depois saiu com Saria, que pediu para incluir Origa para que ela não se sentisse sozinha, coitadinha. Os três se divertiram bastante e Origa segurou a mão de Seiichi feliz. Mais tarde, Origa brincou com crianças enquanto Seiichi sentava com Saria. Seiichi agradeceu a Saria e disse que a amava, o que a fez chorar de emoção. As crianças ficaram bravas com Seiichi por fazê-la chorar, mas então o convidaram para brincar. E ele se juntou como uma criança normal, feliz da vida. Então todos olharam para cima e viram um enorme dirigível no céu anunciando os vencedores do concurso de arte. Eu e Clay fomos os vencedores, que legal. Na cerimônia, Clay mostrou sua arte, mas as pessoas não entenderam e o comentário de Lulu deixou tudo ainda mais confuso. Então Mi mostrou sua pintura vencedora. Ela mostrava Mi e Lulu, e ela disse que a fez para se dar coragem, para se inspirar. Ela a intitulou O Herói. Seiichi a parabenizou e ela disse que estudaria na cidade. Ela perguntou se podia desenhar Seiichi de novo mais tarde, e ele prometeu que sim, com certeza. Mais ou menos na mesma época, as Valquírias voltaram. Louise disse a Seiichi que ouviu dizer que ele estava indo para a academia e disse que desejava poder ir também. Seiichi disse a ela que ela tinha que ficar para proteger o reino, mas que podia visitar quando quisesse, sem problemas. Em outro lugar, o Lorde Demônio ficou bravo porque um plano estava andando muito devagar. Alguém sugeriu usar os alunos da Academia de Barnaba para atacar e reunir recursos para o Lorde Demônio. Finalmente, Seiichi deixou a cidade com Barnaba. Seiichi se despediu e disse que nunca esqueceria essa cidade porque foi a primeira dele neste mundo, de verdade. Ele disse a Barnaba que as pessoas aqui eram gentis e que ele voltaria um dia com certeza. Eles chegaram à Academia Barnaba. Seiichi se sentiu grato porque não estava mais sozinho, finalmente. Ele tinha Saria, Altria, Lulu e Origa. Então, logo em seguida, um homem estranho apareceu, do nada. Seiichi perguntou quem ele era e o homem disse com confiança: "Eu sou um super-herói, pode crer." Seiichi suspirou, porque já podia perceber que mais problemas estranhos estavam prestes a começar, com certeza. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo e eu voltarei com um novo em breve.